Eu sou nascida e criada aqui, tá? Eu trabalhei já em algumas empresas aqui em Maringá também. E estou vendo até algumas pessoas aqui, alguns colegas que já trabalharam comigo, então, muito legal esse momento. Hoje estou em São Paulo e confesso que São Paulo realmente ganhou assim, meu coração. E as pessoas me perguntam, Nath, mas você volta para Maringá? Só se eu for realmente obrigada. Mas hoje, realmente, não pretendo. Porque acho que a minha carreira ela foi toda desenhada para estar lá, né? E fez total sentido. Então, puxei meu filho, Pietro, quase 12 anos, falei, bora, mãe, bora. Então, vamos. E aí, qual que é a minha intenção aqui hoje, gente? É falar um pouquinho, realmente, do que a gente atua, né, do que eu faço lá, hoje, na Vivo, e trazer essa visão de como que a gente faz com que o nosso processo de recrutamento e seleção ele seja ágil. Porque a gente fala muito de movimentos ágeis, metodologias ágeis, mas sempre para software, sempre para TI. Como que a gente migra, né, esse movimento para dentro do RH, para pessoas? Né? Como que a gente faz essa mudança de mindset para pessoas? E aí, antes de falar um pouquinho, eu queria trazer aqui para vocês um pouco o que é o ágil no recrutamento e seleção. Né? Quais são aqui os pilares de que a gente consegue realmente tocar, né, e mexer lá dentro. Então, uma das premissas nossas é porque no ágil a gente contribui ali com as ferramentas. A gente precisa ter ferramentas a nosso favor, trazer as ferramentas para a gente. Que é o quê? É o foco na entrega de valor para o negócio, metas smart, curto prazo, e metas macros, longo prazo. Quando eu falo no foco da entrega de valor, é o quê? É porque eu tenho uma total clareza naquilo que eu vou entregar no final. Então, eu não fico naquela, putz, caminhei agora, mas aonde que eu vou chegar? Não, eu sei aonde eu vou chegar e como eu vou chegar. Metas Smart faz com que a gente o quê? Entregue sempre um pouco cada vez. E não como a gente falava antigamente, do modelo waterfall, que é o quê? Cascata. Então, eu projeto algo, trabalho e entrego. Putz, a hora que você está entregando, você está vendo que o negócio vai dar pau. Aí você fala, e agora? Já estou no final. E essa é uma da intenção do ágil, é com que a gente entregue as nossas metas a curto prazo. E, lógico, que as metas macro a longo prazo. Então, a gente sempre vai ter essa visão e sempre vai ter essas entregas. Indicadores, gente. Acho que isso aqui é uma coisa muito forte dentro do recrutamento e seleção, que a gente tem visto e tem implantado muito, é o quê? Trazer indicadores, trazer dados. Como que a gente faz isso, né? Então, quando a gente traz indicadores, a gente passa a ter o quê? Uma visão qualitativa, uma visão quantitativa. A gente mensura tudo isso aí, a gente tem toda essa mensuração e evidências, porque contra fatos e evidências não tem argumento, certo? E aí, o que a gente também traz aqui no pilar da agilidade, do ser ágil, é o comportamental. Então, você acaba criando equipes autogerenciáveis, uma equipe que tem uma alta adaptabilidade dentro do projeto, porque elas se encontram ali, elas estão ali o tempo inteiro. E uma transparência na comunicação. Então, a gente evita todo aquele ruído, aquela falha na comunicação. E a experiência. Quando a gente fala de experiência, a gente tem o social hiring, que é o quê? O marketing de recrutamento e seleção. Acho que vocês acompanham bastante LinkedIn, Instagram, enfim. No LinkedIn sempre tem assim, o meu sim chegou, não tem? E aí o pessoal posta o quê? O kit de boas-vindas. Isso é um marketing, isso é o social hiring. Ou seja, você está o quê? Fazendo com que aquela pessoa queira estar naquela empresa. Né? O data driving, que é o quê? Dados. De novo, a gente fala muito de dados. Quando a gente fala de dados, por exemplo, aonde que eu vou captar esses dados? Poxa, abri uma vaga, 400 candidatos. Ok. 400 candidatos se inscreveram e tinham a intenção de ser contratados por essa posição. Quando eu vejo pelas etapas dessa vaga, eu vou para a triagem. Poxa, 30% dessas pessoas são aí elegíveis para a vaga. Aí eu passo para uma próxima etapa. Essa próxima etapa, vamos lá, uma etapa de vídeo. Poxa, daí das 150 pessoas que eu passei para essa fase, pouquíssimos tiveram aderência. E aí é onde entra o quê?
todo o meu dado. Porque eu vou fazer um estudo entendendo por que essas pessoas não estão aderindo ao meu vídeo. É o público? É a vaga? Será que eu estou fazendo da maneira correta? Né? E aí, aonde, o que você vai fazer? Através desses dados, através de tudo isso aí, você vai abrir uma próxima vaga com esse mesmo perfil, dessa mesma maneira? Não, porque você sabe que você vai perder tempo. Porque você sabe que não vai ser assertivo. E, quando a gente fala também de experiência, ultimamente a gente fala bastante sobre a experiência do candidato. Legal, acho que está todo mundo aqui ciente sobre isso. Mas e a experiência do recrutador dentro da empresa? Como é que a gente faz com que o seu RH, com que a sua equipe também, no momento que está ali em contato com o candidato, que é aquilo muito que o Zé estava trazendo agora, sobre a cultura, como que ele transpareça a cultura da empresa? Como que faz com que ele venda aonde ele trabalha? Imagina você entrar numa entrevista e a pessoa está carrancuda, está de mal com a vida, enfim, você vai querer trabalhar naquela empresa? Não vai. Né? Então, a gente trabalha muito nesses pilares também, além da experiência do candidato, também a nossa experiência. Né? Nós que estamos ali nos bastidores. E aí, adentrando um pouco, falando agora do modelo de gestão ágil. Antes de adentrar realmente na metodologia que eu quero trazer para vocês, uma forma da gente captar todos esses nossos resultados, para onde a gente quer seguir, para onde a gente direciona, é através dessas duas siglazinhas aqui, que o Zé também já estava falando na palestra dele anterior. Então, quando a gente fala sobre OKR ou OKR, enfim, OKR ou OKR, a gente está falando de uma ferramenta de gestão de metodologias. Ela não é uma ferramenta da metodologia, mas ela é uma ferramenta que ajuda a mensurar, que ajuda a direcionar, a fazer a gestão das metodologias que a gente vai aplicar ali dentro do recrutamento e seleção, das metodologias ágeis. Tá? Então, quando a gente fala de OKR, que é o quê? É o nosso objetivo e resultado-chave. O que a gente quer alcançar? É o macro. Então, dentro do OKR, eu preciso desenhar junto com a minha equipe, desenhar junto com o corpo diretivo da empresa, aonde a gente vai querer chegar com esse foco, aonde vai ser o nosso foco. E o KR é o resultado-chave. Então, quando a gente fala de KR, é o quê? É o baseado nas nossas atividades. Como que a gente vai medir que a gente está progredindo? Quais são os pilarezinhos que a gente vai começar a acompanhar, que a gente está percebendo que estamos chegando no resultado final? Então, aqui, por exemplo, eu acabo colocando metas de diversidade. Nós temos lá pilares de diversidade. Então, a gente tem LGBTQIA+, a gente tem pretos e pardos, né, que é no pilar de raça. A gente tem 50+, então a gente tenta trazer até pessoas que têm mais de 50 anos para trabalhar conosco. Né, fazer com que a gente amplie isso aí também. Mulheres na liderança, o que mais? PCD, né, que a gente bastante fala ultimamente. E aí a gente vai acompanhando. Eu estou falando de um KR só, que é o diversidade. Você pode colocar vários outros. Então, por exemplo, meu SLA, quanto tempo que eu vou entregar minha vaga, meu time to fill, como que eu vou fazer, desde quando eu abro a vaga até o cara aceitar a proposta, que tempo que eu vou levar para isso, né? Qual que é a minha meta? Então, isso vai fazendo com que a gente o quê? Mensure, entenda como que se eu estou chegando realmente lá no meu objetivo final. Tá? E aqui a minha intenção aqui agora é linkar tanto agora de fato uma metodologia que eu acabo utilizando lá, tanto uma metodologia que é o de Scrum, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, com um case que eu fiz lá na Vivo, que é um case de sucesso meu, que era contratar mais de 110 pessoas para o nosso time de cyber. Cybersecurity, quando a gente fala de cyber, é uma área de segurança digital da Vivo. Quando a gente fala de segurança digital, pensa, não é TI, é alguém que vai cuidar das minhas redes, alguém que vai cuidar das minhas bases, alguém que vai analisar se não está tendo vazamento de dados lá pelas leis de proteção. Pessoas que vão definir os acessos que essa pessoa vai ter quando entrar na Vivo, né? Enfim, qualquer outra empresa. E aí eu até brinquei um dia com meu filho e falei assim, filho, agora a mamãe vai ter que contratar hackers. E, de fato, são essas pessoas. Então, eu tive que começar a trazer essas pessoas para dentro da Vivo,
dentro desse modelo de metodologia ágil. Era um projeto que duraria 2 anos, e a gente enxugou ele para entregar em 8 meses. Então, ou seja, quero trazer todos esses pontinhos para vocês de que dá certo, dá certo. Né? Então, aqui, sou a prova viva de que em 2 anos a gente iria entregar isso aí e nós entregamos em 8 meses. E, assim, com a máxima excelência que assim, o presidente da Vivo, que é o Gebara, soube do projeto, enfim, até hoje ele sai falando para todo mundo que esse é realmente nosso maior case de sucesso. Então, como que a gente faz? Primeiro, a gente organiza um kick-off, que é o quê? A definição, o alinhamento, cronograma, metodologia, tudo que a gente vai fazer para entregar essa quantidade de vagas. Depois, eu vou desenhar minha estratégia. Quais são as metas que eu quero atingir? Diversidade, SLA, aquilo que eu já falei, né? O time to fill. Eleger os stakeholders, quem são as áreas que vão ser envolvidas, quem são as pessoas que vão patrocinar o meu projeto, quem são as pessoas que vão colaborar, quando a gente fala de uma forma geral. E depois, eu pego um time, né, para trabalhar comigo, e esse time a gente chama de squad. Por que é uma squad? Porque cada um vai ter um papel e uma atribuição lá dentro. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que vai fazer só as buscas ativas dessas pessoas no mercado, uma pessoa que vai fazer as entrevistas, uma pessoa que vai fazer a interface com os clientes, uma pessoa que vai... Enfim, então eu posso fazer dessa maneira com que o meu squad trabalhe e entregue aí com mais rapidez e qualidade. Aí, quando eu falo um pouco agora da metodologia em si, a gente vai falar sobre Scrum. Então, a metodologia, dentro da metodologia Scrum, a gente tem ali os seus frameworks. Então, quais frameworks eu usei para fazer com que esse time rodasse e a gente entregasse com consistência, a gente entregasse com qualidade, né, e sem perder o foco, que é a premissa da metodologia ágil. Quando eu formei essa equipe dentro lá do case que eu estou falando, né, para vocês irem linkando de como dá certo, primeira coisa, eu fui a PO do projeto. Por quê? Porque eu conhecia todo o negócio, eu conhecia a área e eu poderia, então, ali ser a pessoa que tiraria todas as barreiras da equipe, que faria com que fosse o apoio, né, que eu levasse as informações de uma base para outra, para que deixasse sempre o meu time correr e caminhar sem nenhum obstáculo. Depois, a gente fazia dailies. Que são? Acho que hoje todo mundo já sabe o que é a daily, né? E isso vem dessa metodologia. Às vezes cai lá na nossa agenda, uma daily, mas que daily? O que é isso? Gente, vem daqui, tá? Partiu daqui. E aí você faz o que nas dailies? Reuniões curtas diárias. Não é daily para ficar durando 1 hora, não, gente. É 15, 20 minutos, porque é rapidinho. É para destravar. Destravar o que está travado. É para você chegar e perguntar para a galera, e aí, o que você fez? O que você vai fazer hoje? Qual o obstáculo que você está tendo? Aonde que eu vou te ajudar? E, enfim, é isso que o PO capta e ele vai tomar as ações devidas. Por quê? Para que o seu time continue rodando e entregando. Tá? Sprint. Entrega de 1 a 4 semanas. O que é uma sprint? Nesse caso, não dava para, obviamente, eu contratar 110 pessoas e trazer tudo dentro de um mês. O que a gente fez? Vamos entregar essas vagas em sprint. Então, a cada 1 mês, eu fazia uma sprint para falar, vamos lá, a gente vai entregar 15 vagas nessa sprint, beleza? Fechou. Então, isso é fazer com que eu desenhei dessa maneira, que todo mês a gente garantisse que iria entregar 15 vagas. E porque, Nath, mas 15 vagas é pouco, né? Depende. Eu não podia fazer divulgação, eu não podia fazer barulho no mercado. Porque se eu fizesse divulgação, era um sinal de que, ataca Vivo, né? Ela está frágil. E não era. Acho que vocês já, não sei se vocês acompanharam, mas Renner foi atacada, teve um ano passado assim, várias empresas que foram atacadas e eles pedem resgate bilionário. Para quê? Para devolver os acessos e dados dessa empresa. Então, eu não podia fazer isso com a Vivo. E o quê? O que eu tinha que fazer, então? A cada mais ou menos 15 vagas, eu tinha que tentar, ao máximo, entregar todos os meses. Então, ok, dava certo. E nessa sprint que eu conseguia mensurar isso aí. Weeklies. 1 vez por semana, eu sempre era corriqueiro e sem reagendamento, todos os dias, eu fazia toda quinta-feira, eu fazia uma weekly,
com todos os stakeholders envolvidos. Então, gerentes sênior, diretores, enfim, para dizer, ó, estamos assim, estamos com dificuldade aqui, essa estrutura a gente não está conseguindo atingir, vamos traçar um outro plano de ação. É trazer e deixar tudo super, super claro também para quem, para o público que a gente está atuando e trazendo e aumentando, né, a equipe. Porque eles precisam estar na mesma página que a gente. Não adianta só eu trazer o meu time e deixar todos os gestores lá apagados, enfim, nebulosos. Não dá. E, quando a gente fala da retrospectiva da sprint, que é o quê? Quando a gente fecha, quando a gente entrega, é parar umas 2, 3 horas e falar assim, vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva de todas essas nossas entregas. Quais são os aprendizados? O que a gente vai fazer de diferente para a próxima? Porque isso é muito necessário. É o parar para a gente analisar e, principalmente, acho que é aquele momento de falar, putz, aqui deu uma patinada. O que a gente vai fazer, então, de melhor para a próxima? Ah, eu acho que aqui eu não me dei bem fazendo busca, agora eu quero fazer entrevista. Então, beleza. Dá para você fazer esse remanejamento da sua equipe. Por quê? Porque todo mundo está na mesma página. Todo mundo sabe o que está acontecendo e está sendo feito. Uma coisa legal que acontecia também, como a gente sabia de todas as vagas que estavam acontecendo e todos os perfis, às vezes tinha gente na equipe que falava, ó, conheci uma pessoa aqui, super potencial, mas não é para a vaga que eu estou trabalhando, mas é para a vaga do B, do fulaninho. Ótimo, porque ele identificou que não era para ele, mas ele podia passar para o outro. Não é simplesmente, descartou, não é o perfil que eu quero, pronto, acabou, perdi. Não, você já vai e já direciona para uma outra vaga. Isso que é o fazer com que todo mundo caminhe juntos e estejam na mesma página e saibam de tudo que está acontecendo. É a tal da comunicação. Aí, uma outra metodologia também que a gente usava, que também é da metodologia ágil, é o Kanban. Os post-its você já sabe, né? Vocês já viram bastante. Eu sou super adepta ao post-it até hoje. E ali a gente tinha um quadro também. Por quê? Para tornar visual. Só que eu gosto do papel. Tem gente que gosta do online. Então, tudo bem. Aí, ó, no online, a gente pode usar o Miro, o Trello, o Artia. São opções de ferramentas que você pode usar online. Mas eu sou do papel. Eu sou a louca do post-it. Se abrir minha bolsa, é perigoso achar post-it na minha bolsa. E aí eu gostava. Então, lá na equipe, a gente tinha uma sala para a gente, que era uma sala de guerra. E a gente colocava lá, então, to do, in progress e done. O que eu vou fazer, o que já está em progresso, o que já foi feito. Sabe o que era gostoso? Chegar no final da semana, você vê os post-its tudo lá no done, entregue. Você fala, cara, a gente fechou vaga. A gente só não tinha o sininho, né, para dizer, ó, fechamos uma vaga. Mas os post-its, eles eram muito, muito visuais. E aquele sentimento de, beleza, vamos para a próxima. Matamos mais um. Era isso que a gente tinha lá. Por que a gente tem também o quadro? O que ele nos ajuda? A colocar um limite e foco no trabalho. Não adianta eu colocar lá no to-do as 110 vagas que eu tinha. Não. Por quê? Porque eu tinha que colocar as 15 vagas que estava desenhado naquela sprint. Né? Então, existe esse limite para você olhar que existe esse limite, para depois você inserir mais, e também o foco no trabalho. Porque você não fica assim, não estou conseguindo trabalhar essa vaga, me dá a próxima. Manda a próxima aí para eu fazer. Não tinha como, a gente tinha que tentar fazer até o fim. Então, isso era o foco no trabalho. E a melhoria contínua, óbvio, né? Porque isso vem muito da metodologia Lean. Lembra da Toyota, aquela coisa atrás, enfim. Não vou ficar adentrando muito nas técnicas, mas a melhoria contínua é isso. É você trazer, fazer mais com menos, enxuto. E aí você sempre vai estar o quê? Realinhando, melhorando. Escorregou aqui? Levanta, vai. Como que a gente vai fazer diferente agora? Tá? Resultados. O que a gente consegue mensurar? O que a gente consegue trazer de resultado quando a gente utiliza essas metodologias? Uma entrega contínua. Então, você sabe que você vai sempre entregar algo, que você está fazendo com que isso aí seja entregue. Aquela esteira, que a gente... É feio falar, mas é uma esteira. Só que é uma esteira com qualidade, uma esteira humana. Né? E aí você consegue ver essa entrega contínua. Você tem um time de alta performance, porque... é um time que conhece do todo, é um time que te traz muito insumo, muito insight, é um time aberto para mudança, é um time flexível, então, e um time comunicativo. Né?
Se um não consegue, o outro se ajuda, e assim a gente vai seguindo. Então, é um time de alta performance. Engajamento. Isso que é o legal, porque a gente está todos os dias juntos, a gente sofre junto, a gente dá risada junto, a gente chora junto. Por quê? Acontece. Quem trabalha no mundo de RH sabe, né? Ninguém aqui está ileso, ninguém passa ileso. Então, a gente gera um engajamento. Por quê? Porque você sabe que se não for para você, você pode entregar para o outro. E a entrega não é única. Não é só, vou fazer o meu e acabou, fecho minha casinha e vou embora, vou dormir sossegado. Não, porque a entrega é da equipe, é do conjunto. Quando você faz com que todos entreguem juntos e a meta seja, e que a meta é de todos, você gera engajamento. E aquilo que eu acabei de falar, que é a visão do todo. Você sabe de tudo, tá por dentro de tudo, e isso faz com que tudo rode muito mais fácil. A comunicação é uma fluidez na comunicação que você estar todos os dias com essas pessoas, 15, 20 minutos, você ter também esse reporte, não só para eles todos os dias, mas, por exemplo, lá, a área que faz a proposta, a área que faz a análise de remuneração que eu posso, até onde eu posso chegar para a proposta de cada candidato, é a área de consultoria interna. Então, eu também tinha que ter esse contato todos os dias com a área de consultoria interna. Por quê? Às vezes, eu estava lá correndo para fechar uma vaga, e se elas me demorassem 1, 2 dias para me dar uma proposta para fazer para um candidato, eu perdi o candidato. E aí, então, todos os dias, eu captava essas informações dos meus pares, né, da minha equipe, e levava para elas depois, em mais 15, 20 minutos, dizendo, vaga do gestor tal, candidato tal, eu preciso desse orçamento. O que a gente consegue fazer? Vamos pensar. Não, a gente tem que fazer isso agora, porque eu preciso mandar a proposta agora. Mais ou menos assim. Então, fazia com que ninguém ficava travado. A gente, de uma forma orgânica, tudo ia sendo entregue. Corrigir rápido. Aquilo que eu até comentei lá no começo. Poxa, abri uma vaga, as pessoas estão paradas, não estão aderentes. O que eu faço agora? Vou corrigir. Na próxima, eu não vou fazer isso. Ou então, se eu perceber que as pessoas não estão sendo aderentes, eu vou perder essas pessoas? Não vou entrar em contato. Deixa eu ver o que está acontecendo. Depois eu peço um feedback para elas também, para saber se foi essa etapa que não estava muito legal. E a gente corrige rápido. E é uma correção que todo mundo traz os seus erros. Aquela cultura do erro não existe. Ela não pode existir. Porque, a partir do momento de um titubeio da pessoa que deu ali um certo erro, o que você vai fazer com ela? Ela trava. Ela deixa de contribuir, ela deixa de evoluir. E aí, isso aqui a gente não consegue o quê? Corrigir rápido. Porque ela vai ficar ali parada, segurando aquela bomba, não vai compartilhar com o outro, porque poderia ser um futuro erro do outro também. Então, a gente precisa corrigir rápido, mas sempre sem ter aquela cultura do erro. E a estratégia. A partir do momento que você aprende a desenhar essa estratégia para a entrega de um resultado, aquilo se torna tão corriqueiro que todas as outras coisas que você vai fazer, projeto, vaga, ou qualquer outra coisa nesse sentido, você desenha uma estratégia. Aquela coisa de retirar o pedido e sair correndo e vai entregar, não existe mais. Você precisa desenhar uma estratégia, você precisa desenhar os passos, você precisa desenhar metas para ser atingido aquilo, porque ela precisa ser visível e precisa ser mensurável. Tá? O que a gente consegue trazer assim, de mais relevante quando a gente fala das metodologias você não precisa ser expert, não precisa fazer todos os cursos possíveis, não. Mas aquelas buscas de ter uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, mas você está aberto à mudança, você querer participar disso, você ter a cultura da empresa e você viver aquilo que você está já no seu dia a dia, faz com que as metas elas acabam sendo atingidas. E aí, até para falar um pouco desse meu case, essas 111 vagas, eu tinha vagas desde de júnior até gerentes. Então, é um mercado super aquecido. É um mercado que hoje a gente forma ali mais ou menos 24 mil pessoas no ano, mas a gente tem 4 vezes mais vagas abertas no ano. Então, a gente não consegue gerar o quê? Uma base forte, a gente não consegue gerar uma base grande para que a gente supra toda essa quantidade de vagas. Então, óbvio, né? E aí, toda vez, acho que vocês já, quem trabalha com vagas até de TI ou de tecnologia, sabe o quão difícil é a gente trazer um candidato, trazer uma pessoa, porque o mercado está muito aquecido.
E aí era muito complicado, até porque o Zé estava até falando das questões de home office, enfim. São pessoas que hoje elas migraram para o home office, elas não querem mais voltar. E a Viva está no modelo híbrido. Ela já era híbrida. Por quê? Porque a gente entende que a cultura funciona estando lá também, né? E a gente preparou todo um prédio, tem toda uma questão também estrutural, e a gente quer que as pessoas estejam lá, porque a Viva é assim. E eu concordo. E aí, nisso, a gente começava a entrar em algumas barreiras. Poxa, mas não estou conseguindo trazer essa quantidade de candidatos. Por quê? Essa estrutura específica, sei lá, alguém que vai apoiar desenvolvedores, os DevSecOps. Eu não consigo trazer essas pessoas se não for 100% home office. O que a gente tem que fazer? Mapeamento, dados, números. Para levar isso para a alta diretoria, para levar lá para a Espanha, porque é para lá que esses pedidos acabam caindo, então assim não é muito fácil, para migrar algumas pequenas áreas para home office. E como que eu ia fazer? Só na lábia? Só no... então, eu não estou conseguindo encontrar candidato. Não está por quê? Não está aonde? Aonde que está o gargalo? Quantas pessoas você abordou? Quantas pessoas disseram que não querem trabalhar na Vivo porque você não tem mais o modelo 100% home office? Dados, fatos, eu precisava levar isso para eles. E aí a gente tinha que fazer. Nisso, em todas as minhas entregas, em todas as sprints que eu fazia com o time, eu mensurava tudo isso aí, e aí a cada semana eu chegava no gestor e falava assim, o fulano lá não está colaborando, precisamos ajudar aqui, né? Estou com problema de agenda. Agenda é uma coisa que hoje é difícil, né? É difícil a gente ter. E ainda mais de agenda de gestor, onde ele vai ter que entrevistar o candidato final ali, ou os candidatos finais. E aí eu pedi ajuda. Na Weekly, esse é o momento de você unir todo mundo que é o envolvido do negócio para falar, ei, vamos lá, eu preciso da tua ajuda aqui agora. Eu estou entregando, eu estou fazendo, mas e aí o teu papel? Não, vou liberar, vamos liberar a agenda, tal dia pode começar a marcar as entrevistas que a gente vai seguir com o processo. Bacana. Então, já destravei uma coisa. Uma das coisas legais do ágil é o quê? Eu não preciso trabalhar uma vaga e consumindo e mexendo com essa vaga e só entregar lá no final. Não, eu posso ir o tempo inteiro e tendo contato com o gestor e entregando para ele. Gestor, eu encontrei um cara aqui. O que você acha da gente fazer junto a entrevista? Eu entro com o comportamental, você entra com o técnico, a gente já mata aqui agora. Fechou, vamos. Então, eu não preciso, padrão antigo, capto a pessoa no mercado, chamo para conversar comigo, agendo uma conversa comigo, entrevisto, faço um parecer, aí depois eu vou entrevisto mais um, pronto, montei minha shortlist, vou entregar lá 3 candidatos para o gestor. Cara, não dá mais, a gente não tem esse tempo, principalmente por se tratar desse tipo de vaga. Então, encontrei alguém, vamos junto? Vamos. Óbvio, isso é alinhado com cada pessoa. E era uma estratégia que a gente usou ali. Dá certo? Super certo. Por isso que o meu SLA era mais baixo, o meu time to fill era mais baixo, porque eu conseguia, além dessa aproximação com o gestor, fazer com que a gente captasse e trouxesse candidato mais rápido para a gente também. Porque eu sabia que os meus candidatos tinham lá mais 2, 3 propostas na mão. E eles estão assim, escolhendo onde eles querem ir. Eles estão com propostas assim, tá, mas aqui eu estou com uma proposta que ela me paga um pouco mais. Ou então, tem um PLR, eu tenho um bônus. E é desse jeito. Então, a gente precisa o quê? Se precaver e acelerar também quanto a isso. O que é legal da metodologia rápido, que a gente precisa entender é que não é fazer rápido. Tá? Não é isso. É fazer com qualidade, com consistência. Por quê? Porque quando a gente fala do ágil, então, ágil com agilidade, com rapidez. Não. Por consequência, se torna rápido, mas isso não é uma premissa da agilidade. Tá? Por consequência. Porque você tem uma consistência, você elimina erro, você aumenta a sua assertividade, o engajamento das pessoas, você tem uma velocidade ali de ação. Consequentemente, acaba sendo mais rápido. Tá? É uma consequência. E aí, nisso, conforme a gente for entregando as vagas e tudo mais, a gente ia também pegando feedback desses candidatos que estavam entrando com a gente.
como que a gente melhorava, como que a gente podia impactar na experiência dele, como que a gente podia, sei lá, fazer de diferente. Ou então, uma das coisas que eu fazia bastante com eles também, que é também essa questão, eu trago muito isso de dados, enfim, de trazer insumos, eu perguntava para eles, eu sei que você tinha umas propostas na mão, né? Me fala, então, agora que você já está dentro de casa, enfim, que você já está aqui do meu lado, quais eram as propostas? Como que foi o seu funil de contratação? Como que foi a sua experiência lá para melhorar a minha? Por quê? Porque ele é daquele mundo. E ele sabe como que os outros também vão estar ou vão querer ser abordados. Nada mais do que você fazer um bench dentro de casa, né? E aí eu fui trazendo essas pessoas também para me ajudar. E uma outra tacada que a gente teve, porque é um nicho ainda pequeno, as pessoas acabam se conhecendo. Indicação. Indicação é uma coisa que vale muito, porque se você indica algo para alguém é porque você gosta de verdade, certo? Você não vai indicar algo ou alguém, ou, enfim, uma ferramenta, não sei, um produto, que você não gosta, que você não confie. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu não vou indicar ninguém, por exemplo, para trabalhar comigo ou lá na Vivo, se não for uma pessoa que eu realmente falei, não, isso aqui pode. Eu assino embaixo. Porque é a minha imagem, sou eu. E eu prezo por ela. Então, eu não vou... qualquer pessoa, não, vai lá, te indico. Não. Então, a gente fazia isso com eles também, pedindo muito essa questão da indicação. Porque você acaba aí abrindo alguns caminhos, né? Porque a pessoa fala, poxa, o cara já entrou, então deve valer realmente a pena. Vou escutar. Vou ver o que a Vivo tem para me falar. Então, isso aí também faz parte, tá? De algumas boas práticas. E aqui... Dentro dos 8 meses, nós conseguimos, usando todas os frameworks que eu trouxe, tanto do Scrum quanto do Kanban, entregar essas vagas. Hoje, a gente está ainda ampliando a área, porque ela virou realmente um case muito forte dentro da Vivo, ela virou algo que até hoje a gente fala, e eu terminei de entregar agora em abril, mas até hoje se fala. E o que é muito legal que é o quê? É o linkar isso aqui tudo com um case de sucesso, ou seja, dá para fazer? Dá. Acontece? Acontece. É fácil? Não, não é. As pessoas precisam estar dispostas a mudar, precisam estar dispostas a ser flexíveis. E se isso aí já não tiver, já não anda. Né? Então, está sendo um case ainda de muita visibilidade, muito bacana, e eu acho que trazendo a teoria com algo que já foi colocado em prática, talvez linke e faça mais sentido para vocês agora. Mas como que eu vou colocar? Gente, isso aqui é uma base. E aí você pode usar essas mesmas manobras que foram feitas para o seu dia a dia. Tem gente que usa o Kanban para orçamento dentro de casa. Usa. Está lá, minhas contas que eu tenho tudo para pagar, o que eu já paguei. Tem gente que faz isso com a vida. Eu faço isso também. Eu tenho, além de todos os calendários, eu faço assim, bom, vamos lá, eu quero fazer isso aqui agora, dos meus projetos, e aí o que mais que agora eu já estou dando andamento, e o que eu já finalizei? Começar é muito fácil, acabar é que é difícil. E aí o Kanban também te ajuda. Então, eu acho que são pequenas modalidades, pequenos frameworks, pequenas ações que a gente acaba colocando e fazendo ali no dia a dia que facilitam, que desbloqueiam, que geram valor para a gente, para a empresa e para toda a área que a gente for colocar. Então, a gente desmistifica. Antes, metodologia ágil estava focada para projetos, para tecnologia, para... Não. Agora, ela pode ser usada em qualquer âmbito, em qualquer lugar, anywhere. Ok? Acho que era isso que eu tinha para contribuir para vocês. Espero que tenha ficado claro, porque essa era a minha intenção, porque senão a gente fica aqui muito trazendo detalhes, enfim. E eu acho que essa forma assim, mais lúdica de o que eu coloquei em prática e o que é de teoria, para fazer mais sentido para vocês. Tá? Então, super obrigada, gente.